Comunicando, missionária Milka Tavares. Rádio Tamandaré, 11 horas e 16 minutos. É aquele momento, o melhor momento do dia. É o momento da palavra de Deus. O momento de nos alimentarmos daquilo que Ele tem para nós. 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 em diante. Vamos ver o que é que Deus tem para nós nesta manhã, nesta hora. O que é que Ele tem reservado. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar para a casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então ele inclinou-se e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Oh, glória! Essa passagem mostra algo tremendo para nossas vidas hoje. Mostra algo importante, pois Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul. É uma figura bíblica cujo estudo foca na sua jornada de perda e restauração, simbolizando a graça e a fidelidade de Deus. Após a morte do seu avô e do seu pai, Mefibosete ficou aleijado após uma fuga traumática e foi morar no exílio em Lodebar, perdendo sua realeza e bens. No entanto, o rei Davi o honrou por causa da sua aliança com Jonatas e devolveu-lhe as propriedades de Saul, e permitindo que comesse à mesa do rei. A história de Mefibosete também aborda a traição, a humildade e o contentamento, mesmo na adversidade e nas injustiças. A origem da queda de Mefibosete, que era neto do rei Saul, filho de Jonatas, um dos amigos mais leais do rei Davi. Ele perdeu seu avô, pai e tios numa batalha contra os filisteus, e durante a fuga, a sua babá o deixou cair e ele ficou aleijado dos 2 pés. E foi levado para Lodebar, um lugar de esquecimento e sofrimento, onde viveu na miséria. Ora, irmão, quando é o tempo, chega o tempo de Deus fazer alguém lembrar de nós, do nosso nome, quando chega o tempo de Deus restaurar, restituir tudo que foi perdido, que talvez o devorador, que talvez eu e você com falta de sabedoria, que talvez a gente não vigiou bastante, que talvez a gente não tenha tido, vamos dizer assim, o ensinamento devido para lidar com certas coisas. A Bíblia mostra aqui que independente de onde
Mefibosete se encontrava na terra de Lodebar, a terra do esquecimento. Independente de alguém não lembrar do seu nome, porque ele se encontrava em exílio. E alguns estudiosos, e a própria palavra mostra que no reinado, dentro de um reinado, não era permitido pessoas com deficiência nenhuma. Eles não tinham acesso a palácios, eles não tinham acesso à mesa, eles não tinham acesso a banquete, eles ficavam isolados. E vai fazer mais ou menos um mês que Deus me leva a falar sobre isso. Talvez alguém tenha te lançado no lugar de esquecimento, no lugar de sofrimento, querendo te ver na miséria, querendo te ver sem saída. Mas a Bíblia mostra que quando o rei Davi estava no trono, que foi de Saul, pois o Senhor rejeitou a Saul, e o Senhor falara com Samuel quando foi usado uma pitonisa para este contato. O Senhor disse: como perturbas a mim, Samuel, se eu já rejeitei a Saul? E a Bíblia diz que Deus faz Davi lembrar ou buscar conhecimento se havia ainda alguém da linhagem de Jônatan, se havia alguém da linhagem de Saul, se havia alguém desta linhagem, para que ele pudesse ali cumprir a sua aliança com Jônatan. Ele estava procurando os descendentes de Saul para assim honrar eles. Mas Davi encontrou Mefibosete numa situação de miséria. E o interessante é que quando a resposta desta restauração vai chegando para Mefibosete, irmãos, eu não sei se você já percebeu, mas quando Deus quer abençoar a gente, sempre vai ter um, viu? Sempre vai ter um para dar uma palavra de maldição. Sempre vai ter um para dizer algo contra o nosso chamado. Sempre vai ter um como rejeição ou impedimento para tentar impedir o que Deus quer fazer. Mas mesmo Ziba sendo o primeiro a ser contactado por Davi, Ziba ainda colocando o defeito de Mefibosete, que estava aleijado dos 2 pés, e com isso sabia que ele não poderia entrar no palácio, que ele não poderia participar da mesa. Repare bem, todas as vezes que Deus quer nos abençoar, sempre vai ter um Ziba que vai estar no meio dizendo: não vai dar certo. O homem aleijado, ele não vai poder entrar no palácio, ele não vai estar no banquete. Ele não serve para este negócio. Eu lembro que quando estava no tempo de eu e meu esposo, pastor Heraldo Tavares, sermos separados, nossos documentos que nossas igrejas de origem mandou, porque ele era da Batista tradicional, foi para o ministério que nós estamos hoje. Eu era do Ministério de Pernambuco, quando o pastor Zé Leôncio ainda vivo, e assim que o pastor Ailton assumiu, nós tivemos um chamado para participar do ministério e dos compromissos da Assembleia de Deus Madureira, onde estamos lá até hoje. E para chegar a essa consagração, irmãos, nossos documentos desapareceram. Alguém, quando viu a nossa chegada ao ministério, pegou os documentos que as nossas igrejas haviam mandado. E olha que a Igreja Batista só basta a palavra do membro, que tem que ser verdadeira, para que um outro ministério receba. Mas o pastor Ademar Paigle separou o documento do meu esposo, que ele fazia parte lá na Batista de Casa Amarela, onde sua mãe faz parte até hoje lá, Diaconisa, e a sua irmã. E mandou os documentos, foto de batismo e tudo para o meu esposo. Estava tudo certo para a gente entrar num ciclo ali de obreiros da Assembleia de Deus de Madureira. E alguém pegou nossos documentos e deu fim. E ali o obreiro presidente, na época, olhou para nós e disse: eu vejo Deus no chamado de vocês. Eu vejo Deus nas vossas vidas e não vou deixar que isso impeça a consagração desses 2 obreiros. E ali me consagraram a missionária, consagrou meu esposo a pastor, que ele era evangelista com ação pastoral. Mas sempre vai haver um Ziba, irmãos. Sempre vai haver um Ziba para tentar impedir aquilo que Deus quer fazer.
Faz-me recordar aqui da história da nossa rádio querida, Rádio Tamandaré. Alguém que diga, nunca mais vai voltar que foi o que era antes. Vai não. Porque a promessa de Deus é a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não vai ser igual. A palavra também diz que quando Eliseu pediu, ele pediu porção dobrada da que estava na vida de Elias. E sempre haverá um Ziba, irmão, que vai agir ao contrário daquilo que Deus quer fazer. E não é contra A, contra B. Não é contra Milka, não é contra Heraldo, não é contra a Rádio Tamandaré, não. A nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades que estão no ar. Quem não quer te ver de vitória no banquete, no culto de ações e graças, alguém até lembrou teu nome, mas Ziba chega para dizer do teu defeito. Glória! Tem gente se alimentando em casa, aleluia. Irmãos, e toda vez que Deus quer agir na nossa vida, Ziba chega. Começa a enumerar os defeitos. Qual é o ser humano que não tem defeito, irmão? Todos nós temos. O próprio Jesus, quando foi chamado de bom mestre, ele disse, bom, só um, que é Deus. Nem Jesus quis ter o nome de bom. Não aceitou o nome de bom. Ele colocou logo a glória para o seu Pai e assim somos nós. Nós não tem alguém que tem até uma eminência, prega bem, tem um chamado, tal, mas tudo isso é emprestado. Tem alguém que canta, Deus opera, mas tudo isso é emprestado. Tem alguém que é um missionário destacado, um pastor conhecido a nível mundial, fora do país, mas é emprestado. Os dons são dele, os talentos são dele, mas é necessário que eu e você use-os. Aleluia. Aí chega Ziba. Tem sim alguém da linhagem de Saul. Não negou, né? Mas disse logo, mas ele é aleijado. Porque ele sabia que lá dentro do reinado não podia entrar alguém com deficiência. Irmãos, quantos deficientes Jesus não atendeu? Porque para Jesus não existe isso de estatura, não existe isso de ser cego, não existe isso de ser paralítico, não existe ele de ser mudo, de ser surdo. Ele é a cura, ele é a honra, ele é que dá o nosso espaço. Não existe uma pessoa que eu conheça ou que você conheça, até o próprio Jesus conheça, maior do que Deus, irmãos. E a Bíblia diz que a glória do Senhor, ele não dará a ninguém glória. E a Bíblia diz que a atitude de Davi foi um ato de graça imerecida, que simboliza como a graça de Deus que nos alcança, nos restaura, aleluia, mesmo com nossas imperfeições. Essa simbologia aqui, essa situação que Ziba demonstra que tem de deficiência na vida de Mefibosete, acontece nos dias de hoje, irmãos. Alguém, quando Deus prepara uma situação para que a gente seja honrado, sempre alguém vai enumerar o meu e o teu defeito. Mas esse Ziba aí vai ser vencido hoje. Esse acusador de Satanás, porque o diabo, ele é o acusador. Ele usa a boca, às vezes, de alguém que a gente ama. Ele usa a boca de alguém que a gente admira, a glória, para tentar tirar a nossa vontade de orar, tentar tirar a nossa vontade de cantar, tentar tirar a nossa vontade de fazer o que Deus tem exigido no nosso ministério. Ei, tu crê que Deus vai trazer restauração e honra, glória, banquete? O rei vai te mandar chamar para sentar à mesa dele. E não importa qual é o teu defeito, só importa que você esteja disposto a aceitar a graça de Deus, que é Jesus Cristo, que é o seu sacrifício, que é confessar ele como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz que Davi encontrou Mefibosete. Imagina comigo, uma carruagem real, encostando num vilarejo conhecido de Lodebar, como se é o lugar do esquecimento, do sofrimento, que ninguém lembra, que ninguém quer saber, porque é um lugar de exílio, pessoas que eram
tirados do convívio normal por causa de suas deficiências, leprosos, cancerosos, pessoas que tinham chagas, pessoas que tinham ali deficiências nos braços, nas pernas, nos olhos, nos ouvidos, eram afastados do convívio normal. Quando a gente vê hoje, irmãos, pessoas com vários dons, independente da sua deficiência física, eu acho que a deficiência está na mente das pessoas, está no tratado de alguém. A deficiência está quando você humilha outra pessoa por algum status ou algum degrau que você tem diferenciado. A deficiência está, na verdade, nas pessoas que não sabem amar o seu próximo, independente da sua debilidade. E é bem verdade que a Bíblia mostra, e eu repito, o Ziba, aleluia, o Ziba não queria ver a exaltação de Mefibosete, porque no limite humano, Mefibosete nunca seria honrado. Defeituoso dos 2 pés. O avô já tinha morrido. Precisava de alguém lembrar de uma aliança. Para poder alguém lembrar de procurar. E quando procura que acha alguém que pode responder por ele, diz logo, ele é aleijado, meu senhor. Alguém já chega com uma palavra de impedimento. Misericórdia. Mas eu profetizo que esse Ziba vai ver a carruagem chegar. Glória. Esse Ziba vai assistir a honra, a graça, a misericórdia que Deus vai ter da tua história. E a Bíblia diz que durante a revolta de Absalão, Mefibosete foi traído por Ziba, seu servo, que o acusou falsamente de desejar o trono de Davi. Ou seja, Ziba já queria destruir Davi, até dizendo ao rei, fazendo ele escutar, que Mefibosete queria o trono, que era para Davi tirar a vida de Mefibosete. Tem gente que é assim, fala mal, te vende, mas o que ele quer mesmo é ver você morto. Às vezes espiritualmente, mas muitos planejam materialmente, porque a Bíblia diz, maiores são os livramentos em oculto que eu te dou, do que os teus olhos podem ver. Escuta! Ei! Jeová vai pegar Ziba e vai mostrar a Ziba que, independente da traição, a fidelidade de Deus continua. E a Bíblia diz que Davi não acreditou na mentira. E entregou todos os bens de Mefibosete a Ziba. Ao retornar, Mefibosete provou a inocência e, em uma demonstração de fidelidade e humildade, abriu a mão da sua herança, mostrando que sua maior preocupação era o bem-estar de Davi e não os bens materiais, diferente de Ziba. Porque Ziba queria se atravessar na frente do direito de herança, do direito de aliança, aleluia, de Mefibosete. Irmão, eu estava falando aqui em off com Raí, que quando Deus quer dar a resposta, ele não vai errar endereço, ele não vai errar pessoa. Faz-me lembrar a palavra do Senhor falando sobre Paulo. Vai numa rua chamada direita e lá encontrarás um vaso que para mim é vaso escolhido, vaso precioso. Glória. Deus não vai errar o teu endereço. Ora, quando alguém planeja o mal, Jeová mostra, tem graça e perdão. Pois na história de Mefibosete, como a graça de Deus pode nos resgatar de nossa situação de vergonha, de miséria, mesmo quando somos imperfeitos. Irmãos, às vezes alguém não tem uma deficiência física, mas o seu caráter é tão ruim que essa é a deficiência dele. O seu amor que ele diz ter é tudo por falsidade. É um amor comprado. Se você tiver dinheiro, você serve para estar na mesa dele. Mas vai ficar sem emprego para tu ver? Vai comer cuscuz com aqueles peixinhos pequenininhos salgados para ver se ele vai querer comer contigo? Agora para estar em restaurante, rodízio, vamos pro Sai Brasa, vamos para não sei para onde. Aí ele quer estar com você. Mas quando você perde o emprego, vamos chamar fulano? Vou nada, ele tá liso. Quantas vezes eu já ouvi isso, irmão?
Meu esposo passou 8 meses